E aí galera, tudo certo? Aqui é o professor José de Geografia e a gente vai conversar agora sobre estrutura geológica e basicamente a gente vai focar no Brasil. A tal da estrutura geológica de um determinado país ou região pode ser verificada pela disposição das formações rochosas no subsolo. O que ocorre? Compreender isso, é de extrema importância para explicar a distribuição das jazidas minerais. O que ocorre? Em regiões que tenham escudos cristalinos, é mais normal encontrar o que a gente denomina de minerais metálicos, como ouro, cobre, entre outros. Em regiões de bacias sedimentares, é mais comum encontrarmos os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão. A compreensão, no caso da estrutura geológica do Brasil, começa pela localização do nosso país perante a placa sul-americana. Essa localização ela é basicamente no centro, longe das bordas. O que ocorre? Então, o Brasil, pelo fato de estar longe do contato entre placas tectônicas, tanto onde ocorrem os limites convergentes, que é o choque que forma a montanha, a partir do momento que eu tenho o dobramento da própria placa, ou mesmo de um limite divergente com separação, o Brasil não vai ter também a questão do vulcanismo, que ocorreu há milhões de anos atrás. Então o Brasil também já teve vulcanismo, para deixar bem claro. O que vai ter de reflexo também nisso? Na altitude. Enquanto na Cordilheira dos Andes, que fica na costa oeste aqui da América do Sul, na borda oeste da placa sul-americana, as altitudes ultrapassam 6.000 metros. No Brasil, apenas 7% do território transpõe os 900 metros de altitude. O ponto mais elevado é o Pico da Neblina, que está situado lá na fronteira com a Venezuela, na Serra do Imerim, que tem um pouco menos de 3.000 metros de altitude e chega a 2.995 metros. Já nos Andes, nessa cordilheira de montanhas, o Monte Aconcagua chega a 6.962 metros. Detalhe, para deixar bem claro, o Brasil então ele não vai ter a formação de montanhas e não tem montanhas, ok? Isso tudo ocorre porque no Brasil não tem de novo o processo de formação de montanhas que cessaram há milhões de anos. Desse modo, a estrutura rochosa é considerada antiga na maior parte dos casos, sendo em geral por essa razão mais desgastada que os países vizinhos quando a gente comparar, e também é mais rebaixado, ou seja, a média de altitude ela é bem menor. A distância em relação às áreas de contato entre as placas também explica a maior estabilidade geológica do nosso território. Ou seja, eu não tenho grandes terremotos, mas isso não significa que a gente está totalmente livre dos tremores de terra. Mas, afinal, o que a gente encontra de estrutura geológica no Brasil? O primeiro exemplo que nós temos são os crátons, também chamados de escudos cristalinos. Eles são constituídos por rochas metamórficas e magmáticas que são muito antigas, formadas na era pré-cambriana. Isso são bilhões de anos. Algumas com mais de 3 bilhões. Por serem muito antigas, obviamente, a ação da erosão foi muito forte, além de diversas áreas cratônicas estarem cobertas por outras rochas. Esses locais cobertos por outras rochas são denominados de embasamentos cristalinos. Como assim? Tá, tu tem ali de boa ali um cráton no terreno. O Brasil certa vez vai lá, se separa da África e tem um derrame de lava vulcânica, que faz então o surgimento do basalto. Então tu tem um tipo de rocha mais recente em cima de um tipo de rocha mais antigo. O próximo exemplo de estrutura geológica são os dobramentos antigos. O próprio nome já diz, são áreas de formação muito antiga, datadas também lá do pré-cambriano, as quais, em virtude dos movimentos da crosta, sofreram dobramentos, dando origem ao que hoje classificamos como serras e chapadas, como por exemplo a Serra do Mar. Esses dobramentos antigos são compostos por diferentes tipos de rochas e, por meio dos processos erosivos, os agentes externos foram modelando as serras e as chapadas. E agora a gente chega então no que a gente denomina de bacia sedimentar.
são formadas por rochas sedimentares de diferentes idades, tá? Diferente lá dos cratons, dobramentos antigos, que as rochas são bem antigas, aqui eu vou ter uma variação enorme na questão da idade. Por quê? Para uma bacia sedimentar existir, em primeiro lugar eu tenho que ter ali o intemperismo sobre outras rochas, ou seja, literalmente a destruição, o desgaste e assim o surgimento de sedimentos, que daí pelos agentes erosivos, o rio, a chuva, o vento, carregar esse sedimento e depositar em algum lugar, e assim formar as tais das bacias sedimentares, que são formadas por sedimentos de diferentes idades. Algumas são antigas, com mais de 600 milhões de anos, outras bem mais recentes, com cerca de 1 milhão de anos. Em determinados locais, as rochas sedimentares mais antigas foram cobertas por outras rochas, por exemplo, as rochas magmáticas vulcânicas, como o basalto, cobrindo grandes extensões de áreas sedimentares no sul do país. Essa questão da bacia sedimentar aqui no sul do Brasil está ligada ao passado do nosso país, ao passado que é bem diferente do que nós temos hoje. O sul do Brasil tinha um grande deserto, tá? Esse deserto é chamado de Botucatu. Esse deserto contribuiu para a formação do aquífero Guarani e hoje suas rochas, a gente tem ali vários exemplos de rochas areníticas, estão abaixo do basalto, ok? E quanto aos tais dos recursos minerais antes falados, a gente chama aquilo de recursos minerais aquilo que pode ser extraído da crosta terrestre e cujo principal componente é um mineral ou um conjunto de minerais que podem ser explorados economicamente. Os minerais são justamente os elementos essenciais das rochas. É a presença de diferentes tipos destes que forma e caracteriza as rochas que conhecemos. Assim, a disponibilidade desses recursos está o quê? Estritamente ligada à característica geológica de cada espaço. Vocês estão vendo aí no vídeo vários locais com várias formas, com várias rochas. Tem planalto, tem planície, tem depressão, tem cânion. Numa outra aula a gente vai especificar novamente os tipos de relevo, certo? Continuando aqui então a questão dos minerais. Alguns têm grande valor econômico, que justifica e viabiliza, ok, a sua exploração. Como assim viabiliza? O que significa? Pode até ter o mineral. Se esse mineral for muito caro a sua extração e a sua comercialização não for mais lucrativa, não tem por que viabilizar, então não tem por que explorar, porque vai dar prejuízo. Aqueles que apresentam valor comercial, especialmente os metais, são denominados de minérios. Então, quando o mineral tem valor econômico, chama de minério. Os minerais, eles são importantes, tá, pessoal? Muito importantes para a economia. Em razão de suas características geológicas, o Brasil apresenta grande disponibilidade de minerais, tá? Principalmente os metálicos. Estima-se, por exemplo, que 8% das reservas mundiais de ferro estão no nosso território brasileiro. E para concluir, tá, nas bacias sedimentares, a gente encontra então nos oceanos, principalmente aqui no Brasil, a questão do pré-sal, a gente encontra dois combustíveis fósseis: o próprio petróleo e o gás natural. Também encontramos no território brasileiro, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o carvão mineral, certo? Então, assim, as próximas aulas a gente continua falando de relevo, de rochas. Um forte abraço, compartilha aí, dá uma curtida e nos vemos na próxima aula. Até mais!